18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 e 2, juntos em 100,7 até as 7 da noite. Eu, você e ela, Karime. Oi. Fala, Carlão. Boa noite. Olá, Tudo bem? Muito boa noite pra você que está sintonizado aqui com a gente em 100,7. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, contando com a sua participação sempre, hein? Aquela força 994887592 é a nossa linha direta com você, Karime. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Então anote e participe, 994887592. Mix. Aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Karime. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite, como é que está? Volta para casa. Trânsito. Boa noite pra você, Karime, Carlão, os ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, pra quem vai acessar a Avenida Brasil no sentido centro-bairro, volta pra casa, já começa a sentir o impacto do trânsito carregado desde a Caco Caminha, e assim segue em maior parte da via de acesso da Avenida Brasil. E isso só vai terminar quando chega ali nas proximidades da Avenida Brasil, né? O trânsito tá intenso, então, no bairro compensa também. Daqui a pouco a gente tem mais informações, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Agora 6 e 4. 18 horas. Vamos juntos conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, Dia do Professor, data de reflexão sobre o ensino no Amazonas. Serviço do aplicativo 99 fica fora do ar e atrapalha a vida do manauara nessa terça-feira. Novo golpe usa o WhatsApp para roubar dados bancários das vítimas. O Ministério Público cobra a ação do governo Wilson Lima na área da segurança do Estado. Agora 6 e 4, juntos até as 7 com esses e outros assuntos, os destaques do dia. Nós vamos conferindo até as 7 da noite. Os destaques desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025, no ar para você. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Hoje é o dia comemorado, Dia dos Professores. Nós vamos lembrar a história exatamente no dia 15 de outubro de 1827, lá no século XIX. O imperador Dom Pedro I baixou o decreto que criou o ensino elementar no Brasil. O texto explicava o seguinte: todas as cidades, vilas e lugares tivessem suas escolas de primeiras letras. Todos os lugares, lugarejos, né? Seria em todo o território. No Brasil. Aqui no Brasil. O que revela aí o objetivo de popularizar o ensino, que seria muito importante. Esse decreto, Carlão, revelava também bastante coisa. Ele citava sobre a descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia era inovadora, revolucionária, teria sido ótima, caso tivesse sido cumprida aí conforme o texto. Chegamos em 2025, é claro, com uma realidade bem diferente da proposta de Dom Pedro I, principalmente no que diz respeito sobre o salário dos professores. Segundo o último censo do IBGE, o rendimento médio mensal dos professores de ensino fundamental no Brasil é de R$ 3.970. E detalhe, mesmo as mulheres sendo a maioria, elas chegam a receber em média 40% a menos que os homens. Carlão, a gente sabe que a realidade do professor no Brasil é cruel. Não é fácil, não. Além da maratona para conseguir fechar as contas do mês, ainda existe a falta de estrutura dos governos. E aí com o ensino, daí a gente fala de tudo, estrutura toda, é prédio, é carteira, toda a estrutura do ensino é falha para esse professor. Eu conversei com o professor Dr. Luiz Antônio Nascimento, que falou com a gente mais a respeito dessa estrutura ou dessa falta de estrutura, principalmente aqui no Amazonas. Vamos ouvir. Para ser muito realista, as condições de vida e de trabalho dos professores e das professoras no Brasil inteiro, em especial no Amazonas, tem sofrido um processo de degradação. A gente já teve períodos melhores nas últimas 2 ou 3 décadas, né? A gente teve um período em que a criação
dos programas nacionais de capacitação de professores, né? O PERFED, que foi um programa importante para qualificar os professores da rede municipal e estadual. O Fundeb, que foi um fundo fundamental para financiar a educação, isso tudo melhorou as condições de vida dos professores. Mas isso exigiria do governo do estado e dos municípios uma contrapartida. Primeiro, seguindo numa política de contratação e valorização de professores, e segundo, no fortalecimento do sistema de educação, que passa pela sala de aula, que passa por implantação de equipamentos escolares de boa qualidade. 18 horas. Olha, nesse ponto de falta de investimento na educação como um todo, levou o Amazonas a despencar em todos os índices da educação. Nós somos aí o último lugar do Enem. Ainda segundo o Ministério da Educação, só 3% dos estudantes do Amazonas alcançam a aprendizagem considerada adequada em língua portuguesa e em matemática. Carlão, além disso, o Amazonas não cumpre a carga horária mínima do ensino médio. Aqui os alunos estudam, em média, 20% menos do que os estudantes do Brasil e do que determina o Ministério da Educação. É a falta de gestão e principalmente de responsabilidade, inclusive no gasto do dinheiro público. O deputado Wilker Barreto também falou com a gente e ele lembra que ele vem falando sobre esse problema faz tempo, inclusive. Vamos ouvir. No dia 15 de outubro, no dia do professor, o nosso professor do Estado está desvalorizado. A educação não é prioridade para este governo. Tanto é que os números por si só falam último lugar do Enem, último lugar nacional em infraestrutura e decisões equivocadas que contribuem para isso. Tanto a última minha denúncia, 53 milhões de reais para contratos de consultoria. Isso poderia estar indo na direção da melhoria da infraestrutura, que das escolas da capital e interior estão carecendo. Então, esse 15 de outubro é um dia de cobrança e posicionamento. A educação no Amazonas nunca esteve em tão descrédito, com tanta desvalorização como esteve nesse governo nos últimos 7 anos. 18 horas. Seguindo a linha do Wilker Barreto, realmente aqui no Amazonas é muito difícil a vida dos professores. Vale lembrar que no último dia 7 de setembro, enquanto deveria ser um dia de comemoração da pátria, os trabalhadores da educação no estado foram para as ruas para cobrar reajuste salarial atrasado e também valorização profissional da gestão de Wilson Lima. Coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o professor Lambert Melo, ele falou detalhadamente sobre o assunto. Nós estamos altamente desvalorizados porque o governador Wilson Lima não respeita a carreira do magistério e, portanto, não paga as progressões que milhares já estão fazendo merecimento, mas o governador não dá a menor importância. Além disso, nós também estamos com 2 datasbases integralmente atrasadas. 18 horas. Carlão, e hoje no Amazonas a data é mais uma reflexão, um alerta sobre as péssimas condições de trabalho do professor, inclusive do futuro do ensino como um todo. Vamos ouvir novamente o doutor Luiz Antônio Nascimento, que inclui aí a sociedade nessa conta sobre a falta de valorização do profissional da educação. Vamos ouvir. Mas é isso que a gente tem. Então, uma sociedade que tem desvalorizado a educação, desvaloriza os professores, e esses professores acabam ficando, nós todos acabamos ficando à deriva de uma sociedade que não tem compromisso nenhum com a educação. 18 horas. E fica a reflexão, não é, Carlão, para a data, para nós, para a sociedade, para a gente cobrar, para a gente educar os filhos antes de mandá-los para a sala de aula, enfim, para que a gente também se inclua, para que a gente trabalhe na valorização profissional e mais cobrar do governo do estado que aplique de forma responsável o dinheiro da educação para o ensino, para que a gente pare de passar vergonha com esses índices da educação do estado do Amazonas.
Amazonas, que a cada ano só pioram. Ano que vem eu não sei o que índice a gente vai conseguir piorar, porque pior... Não tem mais do que o último lugar, não tem. Gente, pior do que o último lugar, não sei o que é possível. De qualquer forma, mais do que merecidos, nossos parabéns para os profissionais da educação do estado do Amazonas que enfrentam todas Apesar dos pesares, né? Exato, que eles enfrentam todas essas adversidades e continuam levando ensino para as nossas crianças, para os nossos jovens. Parabéns aos profissionais da educação, aos professores do estado do Amazonas. 6:12, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha aí, hoje sufoco, hein? Quem precisou dos serviços do aplicativo de transporte 99 enfrentou dificuldades durante toda a manhã desta quarta-feira para solicitar aí aquelas tradicionais corridas do dia a dia. O sistema apresentou instabilidade em várias regiões e foi do Brasil, não foi só aqui não. E aqui em Manaus foi bacana, foi bem complicado pela manhã. Eu imagino, hein? Olha, os passageiros, todo mundo relatou, você precisou e ficou na mão, né? Parece que o aplicativo ele não abria e também nem exibia aquela mensagem de erro de conexão, né? Não conseguiu. O problema impediu motoristas e usuários, é claro, de se conectarem, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Oi, André, boa noite. Conta pra gente o que aconteceu, a gente já sabe o motivo. Muito boa noite, Karine, Carlão, os ouvintes. Olha, em nota final aí, no comecinho da tarde, na verdade, a 99 reconheceu a instabilidade. Disse que alguns dos usuários estavam enfrentando as dificuldades para acessar os serviços devido aí a essa interrupção inesperada. E as equipes técnicas, eles falaram que colocaram as equipes técnicas para trabalhar com urgência para resolver o problema e os serviços estão voltando gradualmente para serem restabelecidos, ou seja, aquilo que pegou muita gente de surpresa hoje pela manhã. Alguns conseguiram restabelecer o serviço do aplicativo 99 ainda no final da manhã, outros no começo da tarde ainda tiveram essa dificuldade e há relatos que até agora pela tarde ainda tem esses problemas, né? Está acontecendo esse problema. No Downdector, as notificações da falha começaram bem cedo, em 6h40 da manhã, e alcançaram aí o pico às 8h43 com 4.905 registros. Isso aconteceu, né? Com os principais problemas notificados foram o aplicativo móvel, a conexão com o servidor e sistema de pagamentos, né? Os usuários também tentaram pedir corridas pelo aplicativo e não conseguiram. Aí ficou também complicada a situação, tanto aí, Karine, Carlão, para quem dirige, quanto também para quem usa o serviço, né? Mas já está quase 100% normalizado, né? Daqui a pouco a gente está apurando também, Karine, Carlão, os ouvintes que estão ligados aqui na 100.7 sobre um acidente de trânsito está deixando um acidente no trânsito está deixando bastante complicado uma via de acesso aqui para o bairro Compensa. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, André Meirelles. Obrigada, André Meirelles. Agora 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, Karine, ouvintes, a situação da segurança pública no Amazonas virou aí um caso de alerta e alerta geral. O Ministério Público do Amazonas emitiu uma recomendação para todos os delegados do estado, apontando aí falhas graves e generalizadas nas prisões em flagrante e cobrando a padronização dos procedimentos policiais. Então, Carlão, segundo o Ministério Público, essas falhas têm levado à anulação de processos e à soltura de suspeitos, comprometendo o trabalho policial. A repórter Nathalie Moraes explica mais a respeito desse assunto com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o Ministério Público, ele fala também em mudança urgente na atuação dos delegados. O que isso representa na prática pra gente e como é que toda essa situação reflete na gestão de Wilson Lima aqui na Segurança Pública do Estado. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, esse documento publicado aí pelo Ministério Público realmente expôs, a gente pode dizer assim, de forma mais direta, aquilo que todo mundo já sabe, que a gente vem falando todos os dias aqui no programa 18 horas. A segurança do Amazonas está à deriva, infelizmente, né? E essa recomendação foi feita aí pelo promotor do Ministério Público, Armando Gurgel, é um verdadeiro alerta
sobre a situação caótica instalada dentro da Polícia Civil do Amazonas, fruto aí da falta de investimentos da gestão do governador Wilson Lima. Esse documento publicado hoje revela aí que em pleno, a gente está no século XXI e em pleno ano de 2025, muitas prisões em flagrante, Carlão, ainda são feitas na base ali de achismos, com situações vagas de atitude suspeita, de nervosismo, uma prática que realmente acaba comprometendo, e aí quando chega lá no judiciário, que o juiz olha ali o documento assinado pelo investigador, pelo delegado, dizendo que o homem estava em atitude suspeita, isso é vago, ele estaria apresentando nervosismo, o juiz interpreta de uma forma que ele não teria cometido aquele crime, e aí muitas vezes acaba realmente ali acaba acatando aí realmente na soltura dos suspeitos e na anulação de muitos processos. E aí, por conta dessa situação, o Ministério Público está determinando, que realmente seja feito um trabalho de provas mais contundente, de forma técnica, dentro dos códigos de segurança, realmente para garantir a autenticidade. Mas o maior problema nessa história toda mesmo é que grande parte, dos policiais civis do Amazonas, Karime, eles estão trabalhando sem nenhuma estrutura. A gente sabe, no limite, Realmente, no limite. E não é só a polícia militar. Claro. A polícia civil também vem enfrentando sérios problemas, onde já se viu você receber ali um bandido, vamos dizer assim, de forma virtual, Karime, e o delegado ter que ouvir, de forma virtual e aí tomar a decisão se acata ou não a prisão. É uma situação realmente assim muito delicada, muito complicada que os policiais civis aqui do Amazonas estão enfrentando, e pra gente entender um pouco mais dessa situação, a gente vai ouvir agora a fala do Jaime Lopes, ele que é presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do nosso estado. Vamos conferir o que disse o Jaime. É importante destacarmos que, no que tange ao apontamento de supostas falhas graves nas prisões em flagrante, seria recomendável que o representante institucional da Polícia Civil, no caso o delegado-geral, de fato pudesse se manifestar concretamente a respeito dessa situação e, ao mesmo tempo, de uma possível padronização desses procedimentos policiais conforme requisição ministerial. Hoje, nós temos em todas as forças policiais, não apenas da Polícia Civil, uma carência de efetivo, péssimas condições de trabalho, a inobservância de direitos, mesmo aqueles que nós já temos decisões judiciais favoráveis, e existem outros problemas organizacionais na Polícia Civil. Eu não sei aí se a manifestação dele se refere ao interior, à capital. Na capital nós temos uma situação crítica e que não é ideal, a exemplo da base virtual, que é um trabalho remoto que vem sendo desenvolvido e, sem qualquer dúvida, pode comprometer a qualidade na confecção desses procedimentos. Agora, toda essa situação, ela de fato deve servir como uma oportunidade para que todos esses personagens discutam ajustes e, consequentemente, a melhoria da qualidade desses procedimentos que estão sendo judicializados. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 Horas, a gente ouviu aí a fala do Jaime Lopes, ele que é presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil aqui do Amazonas. Karime, realmente essa recomendação do Ministério Público, eu diria que é muito mais do que um documento, realmente é um grito de alerta. Afinal de contas, a gente vem falando aqui no 18 Horas diariamente que o governo Wilson Lima, a gestão realmente perdeu o controle quando a gente fala de segurança pública, e agora o Ministério Público está tentando aí realmente fazer com que o governo enxergue essa situação e tente corrigir uma situação que ele mesmo poderia ter corrigido já anteriormente, não deixar esse caos se instaurar. Chegar nesse ponto. Exatamente, mas a gente fica até feliz que os órgãos de controle estão de olho e fazendo esse alerta, e a gente espera realmente que o governo possa cumprir. Legal. Pelo menos, mas é o que a gente fala, essa gestão só age, só toma alguma atitude depois que vem o Ministério Público, depois que vem a Justiça.
Isso, só na pressão, exatamente, Carlão. Segue acompanhando pra gente, Nathalie Moraes. Qualquer atualização em torno desse caso, a gente volta aqui para trazer para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Nathalie Moraes. 6h21, boa noite. 8 horas. Parece que tem um acidente trazendo transtornos aí, hein, Karine? Carlão, nessa o André Meirelles ficou de apurar pra gente, mas esse acidente que acabou de acontecer, André, conta mais, onde que aconteceu, qual rua que foi? Trânsito. Boa noite, então, Karine, Carlão, os ouvintes. Olha, esse acidente de trânsito envolvendo um motociclista que, segundo informações preliminares, né, de testemunhas, o motociclista acabou perdendo o controle, caiu da moto, bateu a cabeça, não resistiu aos ferimentos. Isso aconteceu aqui na Avenida Coronel Cirilo Neves, que é a conhecida Rua da Ponte Rio Negro, bem na cabeceira aqui da ponte Jornalista Felipe Dal, a Ponte Rio Negro. Foi que aconteceu esse acidente que, para quem vai acessar tanto a ponte aqui no sentido Manaus-Iranduba, vai encontrando dificuldades para trafegar nesse local. Inclusive, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foram acionados para ajudar aqui na fluidez do local, já que quando acontece esse tipo de situação, acaba também chamando a atenção de muitas pessoas, muitos curiosos também aqui pelo local. Inclusive, a nossa equipe de reportagem aqui do programa 18 horas está se aproximando agora da Ponte Rio Negro para conferir aqui a situação desse acidente que aconteceu bem agora no finalzinho da tarde, né? O IML pode ser acionado a qualquer momento para fazer a remoção desse corpo, e a gente continua acompanhando aqui para trazer mais informações. Mas é isso, no sentido Manaus-Iranduba, acidente de trânsito, envolvendo aí um motociclista que acabou, né, perdendo a vida aqui no local. Tá certo, isso que era só o motociclista, não tinha garupa, só essa pessoa que infelizmente morreu no acidente. É isso. Isso, a confirmação da morte é somente do motociclista. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h23. 18 horas. Olha só, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, ele multou a empresa Águas do Amazonas, Águas de Manaus, agora em R$80 mil, Karine. Carlão, e o motivo? Vamos lá. A concessionária não respondeu dentro do prazo a um pedido oficial de informações sobre a gestão das estações de tratamento de esgoto. A repórter Odiné Araújo acompanhou o caso e traz pra gente agora as atualizações. Boa noite, Odiné. Então, além da multa, o Instituto Ambiental também cobra mais transparência sobre o tratamento de esgoto aqui em Manaus, é isso? Bom, porque as águas na concessionária de Manaus andam meio turvas e o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, quer saber detalhes como a lista de empreendimentos atendidos, os contratos de gestão e até os horários de manutenção das estações. Esses dados são importantes para garantir a transparência e a fiscalização ambiental e também para saber se o esgoto está sendo tratado da forma certa. Segundo o gerente de recursos hídricos do IPAAM, Daniel Nava, a empresa Águas de Manaus não respondeu dentro do prazo a um pedido oficial de informações sobre a gestão das estações de tratamento de esgoto. E quando a resposta ela não é dada ao seu tempo, os instrumentos legais são as notificações, onde o IPAAM informa da necessidade de informações, e quando elas não chegam, né, as multas que passam, né, como um processo pedagógico. Para termos uma ideia, dados do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, do ano passado, informavam que apenas 14% da população da Amazônia tinham acesso a um esgoto tratado. Isso equivale a 50 milhões de pessoas. O gerente de recursos hídricos do IPAAM, Daniel Nava, lembra que a boa gestão do esgoto é uma questão de saúde pública e de meio ambiente e que o órgão vai continuar firme na cobrança pelo cumprimento da lei. Nós temos acesso à água hoje em todos os pontos mais periféricos na cidade, chega-se água, só que depois que ela passa na nossa casa, ela vira uma água que precisa ser tratada. Então nós precisamos também promover todo esse investimento nas estações de tratamento de esgoto que vão receber essa água, tratá-la e devolvê-la, né, ao ecossistema hídrico, né, da mesma forma como muitas das vezes ela é captada. Então, nesse sentido, o controle
controle ambiental, e o IPAAN faz esse controle ambiental, né? Ele precisa não somente licenciar, mas monitorar e fiscalizar. Ainda de acordo com o IPAAN, o descumprimento compromete o monitoramento do sistema de esgotamento sanitário. A Águas de Manaus tem agora 10 dias para apresentar defesa administrativa. A multa foi aplicada com base no decreto estadual que prevê punições para quem omite informações ambientais. O IPAAN reforça que vai continuar fiscalizando atividades potencialmente poluidoras e cobrando mais transparência e responsabilidade na gestão do saneamento. Volto com vocês. Legal, Dinei Araújo, obrigado pelas informações. São 6h27. 18 horas. É você no melhor Mix do Brasil e participe conosco, hein? Até às 7 da noite nós estamos com os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E você pode participar pelo 994887592. E nós estamos lá nas redes sociais, no @18horasnews. Mix. Política. E vamos de política, Carlão. Kenneth Paz e Nathalie Moraes, que segue aqui com a gente ao vivo. Nathalie, então, gente, vamos lá. O secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas, que é o Caio André, ele voltou atrás e anunciou que volta para a Câmara Municipal de Manaus na vaga da professora Jaqueline. Conta mais sobre essa dança das cadeiras. Então, né, Carlão? Boa noite mais uma vez para você, para o Carlão, para todos os ouvintes que nos acompanham. Menina, virou já uma minissérie da troca das cadeiras lá na Câmara Municipal de Manaus. Mas espera, ele falou que volta, mas vai ser só para assumir e se licenciar. Ué, gente. Porque eu também não entendi muita coisa. Ele chegou hoje, falou aí, a gente não pode deixar de dar os créditos aqui para a Rede Onda Digital, que ele falou com exclusividade com a galera da Rede Onda Digital, e disse que realmente só foi comunicado de forma oficial pela Câmara Municipal de Manaus nesta quarta-feira sobre toda essa situação. E aí a gente já falou aqui algumas vezes que ele não iria assumir, mas hoje ele disse que ele realmente tem que cumprir ali todo o trâmite, né, do regime, e ele vai até a Câmara Municipal de Manaus e ele disse que vai assumir, mas pretende ainda assim se licenciar. Afinal de contas, muita gente especula que o Caio André possa concorrer aí a uma vaga em 2026, né? E a gente sabe. Que é muito provável, né? Exato. E a Secretaria de Cultura, né, é uma vitrine para todo o estado. E se ele realmente pretende, né, disputar uma vaga aí para deputado estadual, ele realmente deve cumprir aí todo esse rito. Ele afirmou à Rede Onda Digital, que foi comunicado de forma oficial pela Casa Legislativa nessa quarta-feira, mas ele foi mais uma vez, né, enfático em dizer que a expectativa é que ele realmente só assine lá, cumpra o rito e peça a licença para continuar gerindo aí a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do nosso estado. E sobre o Amaury Gomes, né, que é o novo defensor dos animais, que é o segundo suplente aí da professora Jaqueline, de forma oficial ele ainda não recebeu nada e continua quietinho. E aí a gente foi tentar, eu até mandei aqui um e-mail para a Câmara Municipal de Manaus para tentar entender, né, como é que ficam, né? Afinal de contas, a cadeira ainda tá vaga, mas a gente ainda não teve nenhuma resposta e a gente vai continuar acompanhando essa minissérie Troca das Cadeiras na CMM. Legal, Nathalie Moraes. Olha só, Ken, já temos aí a previsão de orçamento de 12 bilhões de reais para o ano que vem. E quem falou sobre esses valores aí foi o vereador Eduardo Alfaia. Nós já sabemos aí quais são as prioridades. Esse orçamento é para o município, não é isso, Ken Paz? Exatamente, Carlão. Muito boa noite para você, para Karime, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Olha só, Carlão, existem alguns setores que eles vão ter essa prioridade no orçamento da nossa capital, Manaus, para ano que vem. E são aqueles principais, Carlão. Educação, que já é um tema que vem sido falado bastante pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, recentemente. A saúde também, em relação à infraestrutura, principalmente nesse período amazônico, Carlão, quando chove bastante e é necessário investir mais nessa área estrutural, de infraestrutura, galerias. Também foi mencionado pelo vereador Eduardo Alfaia que essas galerias elas terão uma maior trato ali para poder regularizar essa situação desses canais, né, que ficam embaixo do nosso centro de Manaus e que precisam de atenção porque são muito antigos, né? Mas aí a gente vai ouvir agora
O Eduardo Alfaia, que ele detalha pra gente quanto cada valor vai ser destinado para as áreas já mencionadas. Vamos ouvi-lo. 12 bilhões, eu acredito que a nossa previsão orçamentária para o ano que vem, a destinação é de 3,2 para a educação, vai ultrapassar aí o percentual mínimo de 25%, chegando a quase 27% desse montante destinado à área da educação. A saúde, de igual modo, também nós temos uma previsão de 1,89 destinado à saúde básica, à atenção dessas áreas da saúde municipal, o que vai fazer aí um percentual de aproximadamente 17%, e tem uma previsão para a área urbanística, área de infraestrutura, de mais de 2 bilhões nesse montante de recursos. Semana que vem a gente delibera, mas nós devemos aprovar até, eu acredito que o final ou início final de novembro e início de dezembro. Karime e Carlão. Eita, vamos lá, Nathalie. Teve um episódio polêmico, uma loucura, viu? Que aconteceu em Itacoatiara, que chamou a atenção. O vereador Igor Magalhães, ele expulsou um jornalista. Foi o jornalista Melk Santos, da Câmara Municipal. E ainda queria prender o nosso colega. Ameaçou, né? Ameaçou prender. Você vai sair daqui algemado. Que isso? Dizendo que quem manda na Câmara são os vereadores. Acho que eles esqueceu que é a Casa do Povo, né? Então, Karime, realmente foi um episódio de tensão, né? Essa sessão aconteceu na noite dessa terça-feira no município de Itacoatiara, na região metropolitana aqui da nossa capital, onde o jornalista Melk Santos, do portal online Multimídia, né, foi realmente expulso ali do plenário pelo vereador Igor Magalhães, enquanto ele realizava ali a cobertura da sessão. Durante a transmissão da sessão, ele chegou a realmente, o vereador chegou a ameaçar que iria algemar o jornalista, né, que estaria ali, toda essa confusão teria sido motivada por uma matéria publicada no portal, né, do Melk, onde ele falava ali no portal sobre outro vereador que responde a um suposto desvio de dinheiro de verba pública ali dentro da Câmara Municipal de Itacoatiara. E aí essa publicação teria desagradado, né, ali o Estrela Brilhante, o nosso querido vereador Igor Magalhães. Ele se doeu pelo outro. Ou seja, sentiu, né? Estranho isso, hein? A gente tem um trechinho aí do vídeo onde aparece aí esse momento onde ele pede para que o nosso colega seja algemado. Vamos conferir aí esse momento de tensão na sessão lá em Itacoatiara. Eu peço para você se retirar. Tá ok? Posso contar com a sua aquiescência, meu preto? Obrigado. Se lá fora você presta justiça com quem você quiser, mas cá dentro eu gostaria do respeito, tá, meu preto? Muito obrigado. Dando continuidade... Presidente, questão de ordem. Sim. Eu acredito que nesta casa quem manda é os vereadores. E se não é os vereadores nesta casa, então eu peço que você se retire, por favor, senão você vai ser algemado daqui, tá bom? 18 horas. Tava bravo, né? Inicialmente a gente ouviu aí, Kennedson, Paz e ouvintes, né? O Arialdo Guimarães, que é o presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, e em seguida quem falou que prometeu ali que algemaria o jornalista foi o vereador Igor Guimarães. Só que assim, né, Karime, não precisa ser jornalista para saber que essa atitude não agradou ninguém em nada, né? Inclusive o Melk Santos, ele ainda tentou se manifestar, mas ele foi interrompido mais uma vez, e aí o Melk se manifestou através das redes sociais, né, e disse, né, que ele tentou a palavra quando o presidente também interrompeu, pediu para que ele ficasse calado, e ele realmente só estava ali. Ele estava realmente exercendo o trabalho dele. Os jornalistas de Itacoatiara também se manifestaram, repudiaram, né? Os jornalistas de Itacoatiara emitiram uma nota, se repudiaram da atitude do vereador e classificaram realmente como tentativa de intimidação. E foi o que aconteceu, né? Porque, afinal de contas, o nosso colega foi impedido de realizar, de exercer a profissão, seu trabalho, né? E ele acabou saindo. Ele foi coagido e ameaçado.
agredido, ameaçado e acabou se retirando da sessão. E vai aqui nossa solidariedade ao colega, o jornalista que foi expulso, ameaçado, coagido dessa forma. Se o vereador tem algo contra a reportagem do rapaz, do jornalista Melk Santos, ele que procure a justiça. E vale a gente reforçar, né, que a Câmara Municipal de Manaus não é nenhuma Câmara. É verdade, eu falei de Manaus, a Câmara Municipal de Itacoatiara, de qualquer cidade do Brasil. É a Casa do Povo. É a Casa do Povo e não dos vereadores. E se for pra cobrar, a gente vai ter que cobrar. Sem dúvida. E enquanto isso, Ken Pai, os deputados federais do Amazonas já gastaram aí 2,8 milhões de reais do cotão entre janeiro e outubro de 2025. É claro que essas despesas aí geraram polêmicas entre os eleitores. Agora resta saber como foi gasto, né? Será se foi bem gasto esses 2,8 milhões aí do cotão? Só nesse pequeno período, Ken? Então, Carlão, temos aí esse levantamento do Portal da Transparência que mostra ali os maiores gastos. Foram principalmente, Carlão, com divulgação parlamentar, locação de aeronaves e também passagens aéreas. Aí você que define aí se foi bem gasto ou não, Carlão. Para eles foi ótimo. A gente tem no topo da lista alguns dos deputados que mais gastaram durante esse período de janeiro a outubro de 2025. No topo da lista está ali Paulderney Avelino com um pouco mais de 439 mil reais, Átila Lins com 433 mil reais também, Cidino Leite com 432 mil. Os três concentraram as despesas em relação à divulgação, também fretamento de aviões e deslocamentos, e também esses foram os itens mais caros desse cotão, Carlão. Lá atrás temos os deputados Silas Câmara, Adail Filho, Fausto Júnior e também capitão Alberto Neto. No total, a divulgação de atividades parlamentares somou cerca de 886 mil reais, enquanto o fretamento de aeronaves ultrapassou a marca de 786 mil reais, Carlão. Entre os mais econômicos estão ali o delegado Pablo, que gastou 142 mil reais, e também Saluviana, que gastou pouco mais de 119 mil. E aí eles foram os menores valores gastos ali pela bancada amazonense. No final das contas, o cotão, o Carlão, continua sendo ali um benefício que é utilizado pelos parlamentares, mas cada vez mais está sendo questionado, e aí muita gente acaba avaliando esses custos como não sendo tão bons assim para a população, não sendo a preferência. No atual momento que os caras querem mais imposto, por que não corta isso? Já pensou 400 mil reais nesse período um deputado gasta? É muito dinheiro. E detalhe, quase 500, né? Gente, é nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro pra pagar a viagem. É dinheiro, cara, pra um cara sozinho. Tô pagando, tá muito caro isso, tá? Essa equipe política aí tá me saindo muito cara. Caríssimo. Muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Nathalie, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, novo golpe, usa o WhatsApp para roubar dados bancários das vítimas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Ligeiro no trânsito em Manaus, Karime, como é que será que está o trânsito agora, hein? Pois então, Carlão, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Eles têm novas atualizações a respeito do acidente de moto que aconteceu lá na cabeceira da Ponte Rio Negro. Boa noite, André. Trânsito. Mix. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, como a gente falou, né? No momento que a gente terminou o nosso vídeo, falamos aí que estávamos se aproximando do local do acidente. Agora a gente já está aqui no local do acidente, conversamos aqui com os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que foram acionados, já estão aqui para ajudar no trânsito, e a gente conseguiu as informações oficiais. Tudo aconteceu não como eu falei agora há pouco no sentido Manaus-Iranduba, foi no sentido contrário, de quem está vindo da ponte de Iranduba, Manaus. Foi nesse sentido, bem na cabeceira da ponte, no retorno aqui que aconteceu. O motociclista, ele veio desse sentido da ponte Iranduba, Manaus, e bem no retorno também tinha o carro modelo Gol que acabou colidindo com esse motociclista, né? No momento do impacto, o motociclista acabou caindo, batendo a cabeça, ficou gravemente ferido. Então, como eu havia falado anteriormente, sem as informações oficiais que o motorista tinha acabado
não resistindo aos ferimentos, só que na verdade não. Ele foi gravemente ferido, socorrido pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nesse momento, então, as informações oficiais é que o motorista não morreu, foi socorrido pelo SAMU, e nesse momento quem está acompanhando aqui no local sobre esse acidente é o IMU, também os policiais militares que estão aqui no local estão aguardando a perícia de trânsito. Essa perícia vai trazer o laudo aí oficial de quem pode ter sido culpado por esse acidente de trânsito, mas apenas o motociclista ficou ferido e foi socorrido para o SAMU. Ele não morreu, essas informações foram confirmadas aqui pelo IMMU, e a gente continua aqui atualizando a informação do trânsito carregado, complicado, congestionado, um trânsito quilométrico para quem está vindo de Iranduba. Nesse sentido, Iranduba-Manaus vai encontrar dificuldade muito, hein? Porque o trânsito está muito carregado por aqui, Karine, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. 6h41 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura para hoje. Hoje, quarta-feira. E amanhã, quinta-feira, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira de sol entre nuvens, com aquele jeito de que a chuva poderia cair a qualquer momento. Mesmo assim, não evitou o sentimento de abafamento que tivemos hoje nessa quarta. À noite, o céu fica parcialmente limpo, com chance baixa de chuva e temperatura estável, em torno dos 24 graus. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 16 de outubro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a previsão para quinta é de tempo firme com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. À tarde, o calor e a umidade podem trazer umas pancadas de chuvas leves e isoladas em alguns bairros. E à noite, o cenário segue tranquilo, céu limpo, temperaturas em torno dos 24 graus e baixa chance de chuva para a noite dessa quinta. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 96%. Vanessa, segue aqui com a gente, porque parece que já choveu, muito. A chuva está acima da média do esperado. O que era esperado para chover durante todo o mês de outubro já foi inclusive superado, e nós estamos apenas no dia 15. Foi isso mesmo? Isso mesmo, Karine, Carlão e ouvinte, já choveu, foi muito. A gente ainda está na metade de outubro e Manaus já superou o volume de chuva esperado para o mês inteirinho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até hoje, dia 15, já tinham sido acumulados 163,2 milímetros de chuva, bem acima da média climatológica de 113,9 milímetros, que eram os esperados para os 31 dias desse mês de outubro. E detalhe, só nas últimas 24 horas choveu muito mesmo. Foram 61 milímetros medidos pelo Instituto. Mas essa não é necessariamente uma notícia que é uma surpresa, né? Porque os especialistas, eles já estavam prevendo essa mudança no nosso chamado verão amazônico, né? Ele tá bem mais chuvoso do que o normal. Por exemplo, em agosto, Manaus registrou 132,4 milímetros de chuva, mais do que o dobro da média esperada, que era só de 56 milímetros, justamente no período que costuma ser o mais seco do ano. A previsão do Climatempo é de que o tempo continue instável nos próximos dias, com pancadas frequentes e riscos de temporais, não só em Manaus, mas também em outras regiões do Amazonas. E a tendência é de que outubro siga com as chuvas acima da média, principalmente no oeste, sul e centro do estado. Então, a população precisa ficar atenta nos próximos dias, porque a promessa é muita água, Karine, Carlão e ouvintes. Eita, muito obrigada, Vanessa Lima. Beleza, Vanessa. 18 horas. Olha só, hein? Chuva fora de época e baixa vacinação aumenta o número de doenças respiratórias no Amazonas. Carlão, e as crianças, é claro, continuam sendo o grupo mais vulnerável. Nas últimas 3 semanas, 47% dos casos registrados aqui no estado do Amazonas foram em menores de 1 ano, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, Carlão, aos ouvintes. Olha, as crianças continuam sendo o grupo mais vulnerável, como vocês falaram, né? Nas últimas
3 semanas. 47% dos casos foram em bebês menores aí de 1 ano e 27% em crianças de 1 a 4 anos, no registro de um aumento de casos dessas síndromes respiratórias aguda grave. Nesse último trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado no estado, esses são esses dados, né? Segundo a Vigilância em Saúde do Amazonas, que aí também divulgou que entre julho e setembro foram 224, 234 e 225 casos, respectivamente. São números maiores do que registrados aí no ano de 2024. Os especialistas afirmam que o aumento dos casos está diretamente ligado à baixa cobertura vacinal e também à mutação natural dos vírus. O médico infectologista Irã Praia explica que idosos e crianças com baixa imunidade têm sido os mais afetados. Os idosos e as crianças são mais susceptíveis às mudanças por causa da resposta imunológica mais lenta ou não adquiridas ou perdidas. E desde o início de 2025, o Amazonas já registrou 1.595 casos dessas síndromes associadas a vírus respiratórios, uma leve redução em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 1.662 casos. A FVS destaca que o predomínio é do rinovírus, que está com 60%, e o vírus sincicial respiratório está com 30% e a adenovírus com 16,3%. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, agora 6h46 em Manaus. 18 horas. Olha só, Karime, o governo do Amazonas resolveu emendar o feriado e decretou ponto facultativo, olha só, nos dias 24, 27 e 28, direto. Exato, Carlão. A medida vale para as repartições públicas, autarquias e departamentos estaduais. No dia 24, claro, é o aniversário de Manaus. E o dia 28, o dia do servidor público. Vale lembrar que os serviços essenciais como saúde e segurança vão funcionar normalmente. Olha só, em Manaus, o ponto facultativo vale nos dias 24, 27 e 28 e já no interior somente nos dias 27 e 28. E as escolas da rede estadual, se precisarem, vão ter que compensar as horas de aula. 6h47. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, agora nós vamos falar de segurança pública, ou melhor, da falta, né, de segurança, a falta dela nos nossos rios, principalmente nos rios do Amazonas. A Amazônia tem rios e foi assim que o vice-governador Tadeu de Souza descreveu o avanço do narcotráfico no estado num artigo publicado pela revista Veja. O Amazônia tem rios de pó, Karime, olha essa expressão. Foi isso que ele declarou num artigo que ele assinou na Veja, né? Sim. No site da revista Veja. Ele fez essa declaração forte e justamente vem de alguém de dentro do governo do estado do Amazonas. Ele falou também em guerra silenciosa e expõe aí um estado dominado pelo crime. Pelo artigo, ele sabe de cor e salteado todos os problemas da segurança pública. Agora a gente não sabe por que não é feito nada. Quem traz mais detalhes a respeito desse assunto é o repórter Kennedson Paz. Kennedson, boa noite mais uma vez. Conta mais detalhes a respeito desse artigo assinado pelo vice-governador do estado do Amazonas e o que repercutiu no meio político. Então, Karime, muito boa noite novamente para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas. Esse detalhe ele é muito pesado, Karime e Carlão, esse que vocês mencionaram agora há pouco. Ele, Tadeu de Souza, ele é vice-governador do estado do Amazonas e ele está trabalhando ao lado de uma pessoa que é responsável por deixar essas coisas acontecerem. Então, esse tom mais duro utilizado pelo vice Tadeu de Souza já demonstra um racha praticamente escancarado, Karime, e também que Tadeu já se posiciona como oposição mesmo antes ali das eleições, que a gente fala que já começaram, né? Esses preparativos já começaram aqui na cidade de Manaus. Então, essa frase ficou muito marcada. A Amazônia tem rios de pó. Foi exatamente assim que Tadeu definiu como é que é a situação do estado do Amazonas. Esse artigo foi publicado pela Veja e a frase ela foi muito curta, direta, mas como profunda, de forma bem profunda, a polêmica também que envolve essa frase. Porque quando ele fala em relação à Amazônia, essa situação que nós estamos passando, essa guerra silenciosa que ele mencionou, ele deu nome a essa realidade que ela é de escancarar, que o nosso estado, ele perdeu completamente o controle de parte do território amazônico. Os rios que deveriam levar desenvolvimento e riqueza por nossos leitos, eles viram na realidade
corredores para o narcotráfico internacional. Ele também mencionou que são os rios que alimentam a floresta, agora eles são convertidos em rios de pó, definição do próprio Tadeu de Souza. Tadeu também citou os rios Solimões, Juruá, Içá, Javari, Purus e também o Rio Negro. E esse detalhe é muito importante porque ele aponta que essas rotas, elas cortam o interior do estado do Amazonas e estão sob domínio de facções como, por exemplo, o Comando Vermelho, que é uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro e que tem parceria com diversos grupos armados colombianos, ou seja, não é só um problema de segurança, é uma questão de soberania nacional. E isso, até o próprio governo federal, Karime, até tendo esse contraponto, o governo federal, vendo exatamente essa ausência do estado no interior do estado do Amazonas, é que tem feito um núcleo de cooperação internacional para poder combater esse crime organizado, porque viu que o estado do Amazonas não tinha essa capacidade técnica, não tinha condições, não tinha também a vontade para poder realizar esse trabalho no interior do estado do Amazonas. Outro trecho que gerou bastante repercussão foi quando ele menciona assim os ratos d'água, que são os grupos que roubam cargas de traficantes e também fazem a revenda dessa droga em comunidades isoladas. O Tadeu, ele explicou que isso faz parte de um ecossistema criminoso, onde o tráfico ele se mistura com o garimpo, com a pesca, madeiras ilegais, biopirataria e também tráfico de pessoas, ou seja, é um retrato duro da nossa realidade do estado do Amazonas, onde a floresta virou mais um campo de batalha e a população ribeirinha fica no meio desse conflito, no meio desse tiroteio e refém da criminalidade. Ele também citou a respeito sobre algumas bases fluviais, como por exemplo base Arpão 1 e 2, instaladas no Rio Solimões e também no Rio Negro, e que, segundo o próprio vice-governador, ajudam a reduzir o fluxo de drogas, o que é até uma incoerência, já que ele apontou tantas coisas ruins. Ele só falou falha, ele só apontou falha, só criticou toda a segurança pública do estado do Amazonas e elogiou as bases. Se o crime organizado tem crescido, está numa escalada crescente, então isso significa que as bases não estão funcionando muito bem. E aí, para a gente poder saber ao certo quais que são as atribuições de um vice-governador, o que o governo do estado do Amazonas poderia fazer e as consequências de não fazer, a gente entrou em contato com um especialista em segurança pública, Amadeu Soares, ele que traz pra gente detalhes a respeito dessa realidade que foi mencionada por Tadeu de Souza agora, só que a gente já vinha falando há muito tempo. Vamos ouvir agora Amadeu Soares. Isso expõe as vísceras de uma tecla que nós viemos batendo há algum tempo, que é da incompetência e da inoperância do governo com o sistema de segurança pública. Isso daí não foi objeto de estudos, foi implantado aí na marra, gastou-se muito com propaganda institucional para tentar convencer a população de que eles estavam enfrentando de fato o tráfico de drogas, e agora você vê que isso não passa de uma ficela dita por um membro do altíssimo escalão do governo do estado, que é o vice-governador. Então você verifica que agora, complementando o que está dito na reportagem, as bases não estão funcionando efetivamente, as lanchas blindadas não têm combustível para rodar, e isso expõe as vísceras de uma gestão que não funciona, de um governo que nós podemos chamar de o governo da ficela, o governo que tenta se vender como eficiente, mas que na verdade é inoperante, incompetente e incapaz. Uma outra frase pra gente finalizar, Karime, Tadeu de Souza, ele mencionou que combater o tráfico sem atingir o eixo financeiro do crime é enxugar gelo, mas o trabalho de repressão e combate ostensivo deve ser realizado, porque sem ele, aí a gente vai continuar vendo a escalada crescer ainda mais. À vontade, né? E vão ficar ainda mais à vontade, e quem mais vai sofrer é a população, Karime. Como sempre, Kennethson Paz, obrigada pelas informações. Para sua Karime ouvintes, um novo golpe digital está tirando o sono de muita gente no Brasil e usa o WhatsApp, hein, que tem todo mundo na mão, para roubar dados bancários e se espalha rapidamente entre os usuários. Atenção. Carlão, é o seguinte, as pessoas estão recebendo aí um documento, um arquivo zip disfarçado de comprovante ou alegando alguma atualização no WhatsApp. Daí a pessoa clica e já era, perde os dados bancários, por exemplo. O repórter André Meirelles, ele conversou com um especialista e explica pra gente como a gente pode se proteger. Boa noite, André.
Muito boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, o golpe funciona a partir de mensagens com links ou arquivos maliciosos que geralmente são disfarçados como recibos, orçamentos ou até comprovantes. Aí tudo isso para enganar internautas que estão desprevenidos. Esse ataque começa quando o usuário clica no arquivo zip ou no link malicioso e mesmo se a mensagem vier de um contato conhecido, hein? Então, ao fazer isso, o script é ativado e o malware é instalado no dispositivo. Inclusive, a gente conversou com um especialista em cibersegurança, o André Ricardo, que ele explica que uma vez instalado esse vírus ali, o Soverpotel, ele se aproveita de sessões ativas do WhatsApp Web para encaminhar automaticamente o arquivo infectado a todos os contatos e grupos. E isso aí, como explica o especialista, acaba gerando aí uma infecção em cadeia. E a partir do momento que ele está instalado, esse aplicativo pode então mandar mensagem também para os outros contatos, e assim ele vai se espalhando como um vírus. E dessa forma também ele rouba dados pessoais, senhas e até informações bancárias. O especialista também alerta que o problema vai além do usuário comum. O malware pode atingir sistemas interligados de empresas e até serviços públicos, causando paralisações e vazamento de dados sensíveis. Muitas vezes também o golpe afeta também o emocional, onde as pessoas ali fragilizadas por um momento de fraqueza, por uma mensagem tentadora, e acaba que clica no link e ela se sente ali de certa forma invadida, envergonhada, insegura, o que impacta diretamente na confiança digital. Olha, o especialista, o André Ricardo, também reforça algumas medidas de proteção. Tente localizar aí as fontes originais dos bancos, das marcas, do amigo. Ligue, pergunte diretamente: você enviou? Essa mensagem é verdadeira? Sempre desconfie nesse ponto. Evitar clicar antes de confirmar as origens dos arquivos. Manter o antivírus sempre atualizado e o sistema operacional dos aplicativos, dos celulares, dos smartphones sempre atualizados também. Então tá aí, o alerta é claro, né? Em tempos de golpes digital cada vez mais sofisticados, a melhor defesa ainda é a desconfiança e a prevenção. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6h57. Mix. Aí, Menel, prepara o cocal, né? Dois pra lá, dois pra cá, Carlão. Esquenta, Boi Manaus, esquenta do Boi Manaus. É daqui a pouco, hein? Às 7 da noite no Sambódromo. Programação antecipa o Boi Manaus, Karime. Exatamente, o Esquenta segue até o dia 19 de outubro com apresentações de artistas e bois bumbais. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente os detalhes da programação. Boa noite, Nathalie. O que o público pode esperar? Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Karime, começa daqui a pouquinho o Esquenta Oficial do Boi Manaus, uma programação que promete colocar toda a cidade no ritmo do 2 pra lá e 2 pra cá, com muito boi bumbá antes mesmo da grande festa oficial. O evento acontece até o dia 19 de outubro, sempre de 7 até as 10 da noite, nos blocos do Centro de Convenções, ali no Sambódromo de Manaus. Durante 5 dias, o público vai poder curtir apresentações de artistas e bois bumbais locais, que vão preparar o terreno para o Boi Manaus 2025, marcado para a próxima semana, entre os dias 24 e 25 de outubro. Uma das grandes novidades dessa edição é o encontro inédito entre os bois de Parintins Garantido e Caprichoso e os 6 bois oficiais aqui de Manaus, todos com seus itens. A ideia é levar para o público manauara a mesma grandiosidade e emoção do Festival Folclórico de Parintins, como explica Reginei Rodrigues, vice-presidente da Manaus CUT. Aqui na feirinha nós vamos ter mais de 45 artistas participando de hoje até o dia 19, né? Contando com os bois de Manaus e também os artistas locais. Fora a programação da feirinha, nós vamos ter dia 24 e 25 aqui no Sambódromo, o Boi Manaus, com Boi Garantido e Caprichoso, show completo, Garantido e Caprichoso, mais de 50 artistas lá de Parintins vai vir para Manaus para esse show, que vai acontecer dia 24 e 25 aqui no Sambódromo. Mas dia 23, lá na Zona Leste, lá na Alameda Alphaville, nós vamos ter o aniversário de Manaus também, com uma atração nacional, Clecinha, e mais uma atração que o nosso prefeito deve anunciar em breve.
Além da programação cultural intensa, o evento também foi planejado para oferecer mais conforto e acessibilidade ao público. O estacionamento do Sambódromo será totalmente gratuito em todos os dias do Esquenta, incentivando a participação das famílias, turistas e amantes da nossa cultura. As festividades vão além do Boi Manaus e do 2 pra lá e 2 pra cá. A programação também segue na zona leste de Manaus com shows de artistas locais e atração nacional, garantindo a diversão e muita toada em diferentes pontos da nossa cidade. Mas falando mesmo desse Esquenta que começa hoje, as apresentações dos bois, começam aí com um clamor ao povo gigante, seguidos por Nenê do Boi, Felipe Junho, Márcio do Boi, Robson Junho, Canto da Mata e o Grupo Caboclos. E segue até o domingo com nomes de peso como Davi Assayag, Edilson Santana, Carlinhos do Boi, Márcia Siqueira, Príncipe do Caprichoso e Patrick Araújo e Marujada de Guerra. Serão noites de muita emoção e toadas que fazem parte da identidade do povo amazonense. Nathalie Moraes para o 18 horas. Dali Caprichoso. Dali Boi Garantido, tá? Ó, inclusive, por falar em Boi Garantido, ele anunciou o tema para o Festival Folclórico do ano que vem. Parintins, Portal do Encantamento. O tema é uma homenagem ali à Ilha Encantado. O anúncio foi feito aí acompanhado por publicações especiais nas redes sociais. É isso aí, meu Garantido 2026. Garantido e caprichado. 7 em ponto. Mix. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o estudo da Oxfam Brasil apontou que as regiões norte e nordeste são as mais expostas a secas e enchentes extremas. O resultado deveria chamar a atenção da população e das lideranças políticas locais, regionais e também nacionais. As regiões norte e nordeste, com os piores índices de renda, são as mais expostas aos desastres ambientais. O estudo diz que os orçamentos continuam sendo apenas para atuações reativas, para ações após os desastres, que só 12% dos recursos para ações climáticas são voltados à adaptação para proteger comunidades vulneráveis. O orçamento privilegia setores que intensificam a crise climática, em detrimento das pessoas que sofrem as consequências dos desastres ambientais. Ou seja, as autoridades não investem no combate às causas das crises ambientais e nem na proteção do povo que sofre suas consequências diariamente. 18 horas. 7:02, Karine. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.